Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Total TV. Eu sou Letícia Saori, especialista de conteúdos aqui na Total Pass, e hoje a gente vai falar sobre corrida. E para isso a gente convidou o Eduardo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Eu sou o Eduardo Albuquerque, sócio fundador da Dutra Team, assessoria esportiva de corrida. Queria começar a nossa entrevista perguntando sobre a frequência que uma pessoa que está começando a correr precisa ter. No nosso grupo a gente indica sempre dias intercalados de corrida, nunca dias seguidos. Aí pensando sempre na conexão de um treino com o outro. Um treino vai influenciar na carga do próximo treino. Então a gente sempre intercala, dia sim, dia não, aconselhando um treino de fortalecimento. Tem algum tênis recomendado para quem está começando? Tudo vai depender de quem é esse atleta, né? Então a gente de repente vai pensar num atleta que nunca teve um contato com a corrida, a gente vai indicar um determinado tipo de tênis, né? Algumas marcas têm a forma do tênis um pouquinho mais apertada, outras marcas o tênis um pouquinho mais larga. Então tudo a gente tenta entender qual é esse atleta que a gente está lidando, para aí sim a gente passar um tênis específico para ele. Óbvio, contato básico com uma loja de tênis específico para corrida, tá? Na dúvida, optem por um tênis mais de amortecimento, principalmente para quem está começando, não tem a musculatura ainda preparada. É importante o tênis que vai requerer um pouco mais de amortecimento. Você comentou de não estar com a musculatura tão preparada. Existe algum exercício de aquecimento para fazer antes de começar a corrida? O importante é a gente pensar fracionar o aquecimento em duas partes, né? Primeiro a gente pensar no aquecimento articular, né? Antes do início da corrida. E aí quando a gente está falando em aquecimento articular, é pensar de uma maneira geral quais são as maiores articulações envolvidas na corrida, né? Então a gente vai pensar articulação de quadril, joelho, próprio ombro, mobilidade de lombar também e um pouquinho do aquecimento específico para realmente a frequência cardíaca subir e aquela musculatura estar preparada para fazer o movimento mesmo, que seria o movimento da corrida. E a gente precisa combinar com algum exercício de fortalecimento dessa musculatura também? É recomendado fazer aulas de musculação? É importante, é um gancho, né? Já com a primeira pergunta que a gente fez, a gente sempre pensa na musculação, a gente costuma falar para os nossos atletas que a musculação é como se fosse um complemento para qualquer outra atividade física. Se você quer ter longevidade no esporte, a musculação é extremamente importante para que esse atleta tenha uma longevidade e também performance no esporte, né? Então a musculação ela vem como um complemento à corrida também, ela é extremamente importante, né? Só que aí também a gente vai pensar na musculação de uma forma específica para a corrida, né? Para a gente pensando de novo. No dia seguinte, esse atleta vai ter um outro estímulo de corrida. Então, assim, se a gente der um estímulo muito forte na musculação para esse atleta, ele já vai sair para uma sessão de treino no dia seguinte um pouco mais fadigado. Então, assim, a gente tem que entender qual é esse atleta para aí sim a gente dosar essa musculação. Mas é importantíssimo que tenha musculação. Qualquer pessoa pode começar a correr? Qualquer pessoa pode começar a correr. A gente ouve muito que o atleta, a corrida não é para mim, eu não consigo correr. É porque, na verdade, as pessoas, elas, quando decidem correr por si, elas já saem correndo, né? Então, elas vão correr até o limite que elas conseguem, mas sem nenhum parâmetro. Então, procure um profissional especializado que a corrida, eu tenho certeza, é um dos esportes mais democráticos e que a gente consegue atender a maior população. E a gente começa primeiro com a corrida de rua, a gente já começa indo para um parque fazendo essa corrida, ou o ideal é começar na esteira aos poucos, ou talvez até um complementando o outro? Eu acho que é um complemento e de novo entra na questão de qual atleta que nós estamos falando, né? Vamos pensar num atleta que ele não tenha parâmetro nenhum, quando ele vai correr num parque, por exemplo, né? Ele vai correr num parque, mas ele não tem um relógio, não tem um dispositivo que ele meça a intensidade que ele está, a distância ou o tempo que ele está correndo. Aí a esteira já seria uma maneira dele controlar um pouco mais, controlar a distância que ele está correndo, o tempo, a velocidade, assim como também algumas pessoas optam por fazer mais outdoor, né? Em parques, em ruas, né? Se sente um pouco mais confortável. Então a gente também entra de novo na questão do entendimento de qual é o atleta que a gente está atendendo, né? A gente precisa entender as expectativas, qual ambiente que ele fica mais à vontade, mas não há uma restrição, né? De falar, é melhor corrida na esteira, é melhor corrida no parque. Então a gente entender qual é o atleta, tá bom? Entendi. E na questão de alimentação, existe alguma restrição? Antes de ir para a corrida, tem que comer alimentos mais leves, eu imagino. Como funciona essa parte? Eu acho que é um ponto importantíssimo a questão da alimentação. Quando a pessoa o atleta, né, ele está iniciando na corrida, às vezes ele começa a ter um problema de uma restrição muito grande, né, e uma restrição calórica muito alta acaba comprometendo o próprio treinamento e a saúde desse atleta. Então a gente precisa entender realmente qual é esse atleta, né, qual é o objetivo dele com o treinamento e balancear essa alimentação, né? Então assim,
as pessoas entendem que o carboidrato é um vilão, né, para a corrida ou, enfim, para o emagrecimento. Na verdade, o carboidrato é um combustível básico para a gente poder fazer qualquer tipo de atividade física, né? Então, assim, é importante a gente ter uma alimentação leve, né? Principalmente de leve a questão o quanto tempo antes, né, da atividade física fazer isso. Então, é importante a gente ter uma alimentação. Geralmente, a gente orienta o pessoal ali a pelo menos 30 minutos, se tem uma digestão normal. 30 minutos antes da atividade física, mas consumir carboidrato também é importante, né? Um carboidrato de boa qualidade, mas tem que consumir, tanto antes quanto depois. E bastante água, né? Bastante água. Então, água, aí a gente vai pensar também, dependendo da duração desse treino do atleta, a gente precisa entender se ele só vai suplementar durante o treino com água ou com eletrólitos, né? Com algum isotônico ou com algum carboidrato de maneira isolada mesmo. Então, vai depender de quem é a pessoa e qual é o treinamento que ele está fazendo. Mas é importante, a água é primordial. E se, por exemplo, o objetivo do atleta é correr uma maratona, um circuito, quanto tempo antes de preparação você indica? Tá. Bom, hoje um ciclo de treinamento para uma maratona, pensando num atleta que ele já tem uma bagagem com a corrida, a gente faz um ciclo de 16 a 20 semanas, tá? Que daria de 4 a 5 meses. Tudo vai depender do calibre desse atleta. Se é um atleta já experiente, que já tem uma experiência mesmo na distância de meia maratona ou maratona, a gente trabalha com uma faixa de 16 semanas. Aí se é um atleta menos experiente, a gente começa uma programação em 20 semanas. Então fica dentro dessa faixa. Legal, então chegando para o finalzinho do nosso vídeo, queria que você deixasse algumas dicas para quem está começando e para evitar os erros mais comuns que você vê nesses atletas iniciantes. Certo. Bom, acho que os erros mais comuns das pessoas que estão iniciando e sem uma orientação, as pessoas correrem numa intensidade sempre muito forte e numa quantidade, num volume muito alto, né? Então vocês têm que entender que alguns efeitos fisiológicos que o treinamento promove, eles vão ser promovidos em intensidades menores, né? Em treinos menores por muitas vezes. Então, não é quanto mais melhor ou quanto mais intenso melhor, né? Tem uma questão psicológica no meio dessa quanto mais intenso melhor, mas fisiologicamente a gente entender um pouco mais a dosagem desses treinos, né? Não corram todos os dias, né? Intercalem dia sim, dia não. Procurem fazer um treino de fortalecimento junto. Isso vai ser muito importante também. Maravilha. Bom, e procure sempre um profissional especializado. Com certeza. Tá bom. Edu, muito obrigada por ter compartilhado seus conhecimentos aqui com a gente, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você ainda ficou com dúvidas sobre corrida, pode deixar nos comentários. A gente manda pro Edu e ele vai ajudar a responder, tá bom? Deixa curtir, compartilhem e até o próximo Total TV.